E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje rapidinho para falar de um tema aí que parece que não tem mistério nenhum e parece que não é um problema, mas pode vir a ser um problema pela nomenclatura dessa questão desse produto que pode levar ao erro, ao equívoco aí. E falar sobre ração. Ração e a sua flutuabilidade. Porque quando a gente vai pesquisar sobre ração, a gente vê, fica bem claro que dentre parte nutricional e tal, e realça a cor, não realça a cor, e tem probiótico, não tem, tal, tem muita farinha, não tem. Além de tudo isso, tem a questão que eles destacam bem, excelente flutuabilidade. Eles deixam bem claro isso, de modo que para o aquarista a gente olha e pensa, caramba, então a flutuabilidade é muito importante. Então, para o peixe se alimentar, a gente conclui, né? Então é importante que a ração flutue, porque se ficar caindo tudo, vai poluir o aquário e aí o peixe não vai comer e tal. É por evidente que a gente infere isso, mas não é bem exatamente isso daí. Qual é a ideia? A ideia da ração é que ela tem uma flutuabilidade sim, porque se você colocar ela cair toda, dependendo do tipo de aquário que você tiver, essa ração vai se entranhar no substrato, e aí o peixe realmente não vai comer, não vai ter condições de acessar, e ela vai ficar decompondo no seu substrato. Ok? Não é o caso do meu substrato aqui, por exemplo, né? Pedrinha de seixos de rio, por exemplo, seria o caso. Os substratos de pedriscos, pedrinhas, uma gramatura um pouco maior é o caso. Então, qual o ideal? É que a ração tenha uma flutuabilidade tal que ela não fique flutuando para sempre lá em cima. Tem ração que flutua, flutua e demora muito a cair, e o ideal é que ela vá caindo aos poucos para que os peixes comam enquanto cai, ou no máximo comam poucos minutos depois que ela cair, mas que ela continue caindo, não fique flutuando para sempre lá. Porque se ela ficar tempo demais flutuando, o que, que vai acontecer? O peixe tende a ir ao topo para comer, vai lá em cima comer. E aí é que tá o problema, porque se ele ficar comendo do topo, ele vai ficar fazendo aquele barulhinho no topo e comendo e engolindo ar junto. E qual o problema de engolir ar? Né? Às vezes o peixe não tem o mesmo mecanismo que nós de expelir esse ar, de arrotar esse ar, excesso de ar. Ele não tem. E aí esse ar pode ficar preso e atrapalhar a flutuabilidade dele, às vezes prejudicando até a bexiga natatória dele. Se prejudicar a bexiga natatória, você sabe, o peixe fica rodando que nem um peão dentro do aquário e muito difícil que você recupere um peixe que perdeu, que machucou, que prejudicou a bexiga natatória. Então, o ideal é evitar que isso aconteça. Então, eu só queria trazer um pouquinho aí de dúvida, de pulga atrás da orelha em relação à flutuabilidade da ração. Ah, mas a minha flutua mesmo e não cai. Beleza, então você tem o que fazer. Você molha um pouquinho ela antes de colocar no aquário e coloque aos poucos. Ao invés de alimentar uma vez no dia, você alimenta 3 vezes no dia, só que aí menos, né? Um terço, um terço, um terço. Em total deu o que você fazia antes, só que dividido por 3. E aí ela cai. É uma possibilidade, caso a sua ração só flutue, não caia ou caia muito devagar, né? A questão é evitar que o peixe, junto com a ração, coma bolhas de ar e não consiga gerenciar essa bolha de ar e se prejudique no médio prazo em relação a isso. Beleza, pessoal? Videozinho bem curto mesmo, só para pontuar essa questão aí, que em alguns comentários e alguns textos da internet eu tenho percebido, até olhando inclusive para o próprio rótulo dos fabricantes, eu noto que essa questão da flutuabilidade parece que é uma coisa, né, leva a crer que é uma coisa que realmente tem que ter e é maravilhoso e tal, e é, mas, mas não pode ser total flutuabilidade. Enfim, acho que vocês entenderam, pode trazer problemas muito sérios. E o aquarista tem que entender o hábito de alimentação do seu peixe. E dificilmente é comer lá no topo. Pouquíssimo provável que é dessa forma. Com exceção de peixes de topo, né? Tipo um paulistinha da vida, né? E só que aí a forma como ele come não, não absorve, não engole bolhas de ar. A forma que outros comem, como é o caradisco, por exemplo, ou a carabandeira, enfim, ele tá com as bicadas, porque ele tenta comer da mesma forma em cima como ele come embaixo, dando umas bicadas assim. Aí pode ser prejudicial, é legal trazer um pouco de luz a esse tema aí, pra galera pensar a respeito
e saber como proceder corretamente. Certinho? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço.